Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Laura, eu sou estagiária na escola Demerval Lobão e lá eu trabalho juntamente com o professor Fernando, acompanhando ele. E a turma que a gente vai trabalhar hoje, as questões que o propósito dessa aula é ser um vídeo da resolução das questões que vão ser passadas para vocês em um outro momento. E a turma que nós vamos trabalhar a aula de hoje vai ser a turma do segundo ano. E nessas questões que vão ser resolvidas, nós vamos trabalhar questões que abordam a respeito de calor, trocas de calor, os estados físicos da matéria e também a respeito da propagação de calor. Bom, então a gente vai vendo cada questão e vai analisando e discutindo de uma forma bem breve as suas respostas. Bom, a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, nós temos a letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Letra B. É uma forma de energia contida nos sistemas. Letra C. É uma energia de trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Ou letra E. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Bom, então, com os conceitos que foram vistos em aulas anteriores, a gente sabe que a definição correta de calor, a gente vai logo analisar qual é a definição correta de calor. Depois a gente vai analisar as outras alternativas. A gente sabe que a definição correta de calor é que ela vai ser a energia térmica em trânsito, que vai passar de um sistema para outro devido a existir essa diferença de temperatura entre esses corpos. Então, como resultado, a gente vai obter, vai nos dar a letra C. A letra A não seria por quê? Porque está dizendo na letra A que se trata de um sinônimo de temperatura. Ou seja, a gente viu nas aulas que temperatura não é um sinônimo de calor. Temperatura e calor são coisas completamente diferentes. Bom, a letra B diz que é uma forma de energia contida nos sistemas e não é uma forma de energia contida. A letra C é a nossa alternativa correta. E a letra D é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Ela não vai ser só uma energia que vai existir nos corpos quentes. A letra E é uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente. O calor, ele é uma energia térmica em trânsito, sim, mas ele vai ser, a temperatura ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, a segunda diz o seguinte: o calor pode ser definido como uma forma de energia em trânsito, motivada por uma diferença de temperatura. Um corpo pode receber ou ceder energia na forma de calor, mas nunca armazená-la. O ato de fornecer ou ceder calor para uma substância pode acarretar consequências como mudança de fase ou variação da temperatura. Com base nesses conhecimentos, o que acontecerá se fornecermos calor continuamente a um bloco de gelo que se encontra a 0 graus Celsius na pressão de 1 atm? Então, vamos analisar a alternativa correta. Então, quer saber o que vai acontecer com esse bloco de gelo? Esse bloco de gelo ele vai estar em uma temperatura de 0 graus Celsius na pressão de 1 atm. Então, com base nas informações que foram dadas anteriormente na questão, o que vai acontecer com esse bloco de gelo? Letra A.
Primeiro o bloco irá fundir-se e depois aquecer-se. Letra B. Primeiro o bloco irá aquecer-se e depois fundir-se. Ou letra C. Primeiro o bloco irá fundir-se para depois solidificar-se. Ou letra D. Não acontecerá nada. Letra E. O bloco irá aquecer-se. Então, o que é que vai acontecer com esse bloco de gelo? Esse bloco de gelo, inicialmente ele estava com a sua temperatura 0 graus Celsius, mas só que esse bloco de gelo, ele está em temperatura de fusão. E ele vai passar do seu estado sólido para o seu estado líquido, que a gente sabe que o que comumente acontece com um bloco de gelo, quando ele está exposto a uma certa temperatura, que ele sai do seu estado sólido, passe a voltar ao seu estado líquido. Assim, conforme ele vai recebendo calor, vai ocorrer essa mudança de estado físico, e depois, conforme quando vai acontecendo essa mudança desse estado físico, vai ter o aumento da temperatura. Então, a resposta correta seria a letra A, que diz que primeiro o bloco vai se fundir e depois se aquecer. Na letra B já diz o contrário, que primeiro ele vai se aquecer e depois ele vai se fundir. Não, ele primeiro vai se fundir e depois vai se aquecer. A letra C diz que ele primeiro irá fundir-se para depois solidificar-se. E ele não vai solidificar. E na letra D diz que nada vai acontecer. Vai acontecer sim algum processo. E a letra E diz somente que o bloco irá aquecer-se. Então a gente viu que a alternativa correta vai ser a letra A. Primeiro o bloco vai se fundir e depois aquecer-se. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: em todo telejornal, geralmente há um espaço para a previsão do tempo, um momento no qual são informadas as temperaturas máximas e mínimas de muitas cidades. Ao informar as máximas temperaturas para algumas capitais do Brasil, um jornalista disse a seguinte frase: preparem-se, pois até domingo fará muito calor, com as temperaturas de até 35 graus Celsius. Do ponto de vista da física, existe um erro nessa frase? Marque a alternativa que explica o erro cometido pelo jornalista. Bom, então a gente sabe que durante todo o jornal sempre tem aquele momento em que algum jornalista se dedica a dizer as temperaturas em algumas capitais, como vai ser o clima, enfim. E durante esse momento, um jornalista disse o seguinte: preparem-se, domingo fará muito calor com temperaturas de até 35 graus Celsius. É possível, nessa frase, observar algum erro? Bom, as alternativas dizem o seguinte: a letra A. Como a temperatura será de 35 graus Celsius, inferior à temperatura normal do corpo humano, as sensações de calor não serão tão intensas. Letra B. O calor é uma energia trocada entre dois corpos. De forma como a informação foi passada, dá-se a entender que um corpo com elevada temperatura é portador do calor, o que não corresponde à realidade. Letra C. O certo seria dizer que a temperatura estaria amena, pois são dias com temperatura superior a 40 graus Celsius. O calor é energia que flui de um corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. E da forma como a informação foi passada, dá-se a entender que um corpo com elevada temperatura é portador de calor, que não corresponde à realidade. Ou letra E. O certo seria dizer: preparem-se, pois até domingo teremos temperaturas muito altas de calor de até 35 graus Celsius. Então, a resposta que a gente vê que é
que mais condiz com o que seria correto seria dizer, a alternativa que explica o erro que foi cometido pelo jornalista seria dizer que é a letra B, porque diz que o calor é uma energia trocada entre dois corpos. Sim, o calor é uma energia que é trocada entre dois corpos, como a gente já viu nos conceitos da aula anterior. De forma como a informação foi passada, a gente tende-se a entender que um corpo que tem uma temperatura maior, ele vai ser o portador do calor, o que não corresponde com a realidade. Porque nós sabemos que nenhum corpo ele é portador de calor, já que o calor ele é energia térmica em trânsito, ou seja, aquela energia ela vai estar se movimentando conforme a diferença de temperatura que vai existir entre os dois corpos. Então, o certo seria ele dizer: preparem-se, pois até domingo os dias estarão quentes, com temperaturas de até 35 graus Celsius. Então, a resposta correta seria a letra B aqui. Quarta. Marque a alternativa correta a respeito do calor. Bom, a letra A diz o seguinte: a grandeza física vetorial motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Letra B, grandeza física escalar, que indica a vibração molecular. Letra C, grandeza física adimensional, que indica a temperatura das substâncias. Letra D, grandeza física escalar, motivada pela diferença de temperatura entre corpos. Ou letra E, grandeza física unidimensional, que indica se um corpo está quente ou frio. Bom, então, calor, nós já sabemos que é um tipo de energia. Beleza. Por isso, ela vai passar a ser uma grandeza escalar. E não vai ser uma grandeza vetorial, ou uma grandeza adimensional, ou uma grandeza unidimensional. Então, calor vai ser uma grandeza física escalar. E essa energia, ela sempre vai se manifestar quando existir essa diferença de temperatura entre esses corpos. Então, sempre que eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, vai existir essa energia entre eles. Um bom exemplo, por exemplo, quando eu pego uma latinha de suco ou de refrigerante e ela está quente, podemos dizer, e eu vou colocar ela no freezer. Então, ali, quando eu coloco aquela latinha em uma temperatura maior, eu vou colocar ela lá no freezer, que está uma temperatura bem menor, ali vai existir o calor, porque ali vai estar existindo aquela troca até que a latinha possa atingir uma temperatura menor do que ela estava anteriormente, certo? Então, isso nos dá a letra D. É uma grandeza física escalar motivada pela diferença de temperatura entre corpos. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D, certo? Quinta. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, que é aquelas bolinhas que a gente coloca, que a maioria deve conhecer, eu creio que a maioria deve conhecer, é uma bolinha que a gente coloca nas roupas para evitar a questão de traças, esses animais que possam vir a cortar a roupa. É empregada para evitar baratas em roupas, funde-se em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm suas massas diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Então, com o decorrer do tempo, aquela bolinha de naftalina, a gente vai observar, se vocês forem acompanhar o processo por etapa, a gente vai observando que aquela bolinha vai diminuindo, até ela sumir. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Então, a questão vai saber que fenômeno, que processo vai acontecer com essa bolinha de naftalina. Vai acontecer o quê? Fusão, sublimação, solidificação
liquefação ou ebulição. Bom, o que vai acontecer com essa bolinha de naftalina vai ser a sublimação. Que a sublimação vai ser a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Então, essa bolinha de naftalina, ela primeiramente estava no seu estado sólido. Depois, com o decorrer do tempo, ela vai virar ela vai se, podemos dizer assim no popular, ela vai se evaporar no ar. Então, ela vai ser passada do seu estado sólido para o gasoso. Então, aqui a alternativa correta vai ser a letra B. Não vai ser um processo de fusão, não vai ser um processo de solidificação, nem liquefação e muito menos de ebulição. A gente viu na aula anterior como é que se dá essa passagem desses processos. Então, o mais condizente aqui seria o processo de sublimação. A sexta. A formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e, em seguida, a precipitação de gotículas de H2O. Imagine, então, o processo de formação das nuvens como sendo uma mudança de estado físico da água. Qual dos itens abaixo melhor representa essa transformação? Bom, então a gente vai ter quer saber qual vai ser o processo de formação da nuvem em mudança de estado físico da água. Qual desses processos mais vai ser condizente? A letra A, dissolução, letra B, destilação, C, sublimação, D, decantação ou E, filtração. Bom, o processo mais condizente seria a destilação, porque a destilação vai ser o quê? Eu vou ter a água no seu estado líquido, depois ela vai se aquecer, vai passar para a fase de gás, e depois esse gás vai sofrer um resfriamento. E esse resfriamento vai fazer com que ela volte ao seu estado líquido. Então, seria mais ou menos esse processo de formação de que ocorrem durante a formação das nuvens. Seria o processo de destilação, que nos dá a letra B. Letra B seria a alternativa correta. Vamos aqui para a sétima agora. Observe, nós temos aqui 4 itens. Vamos observar esses 4 itens e vamos dizer quais são os fenômenos que correspondem a cada um desses itens. Uma pedra de naftalina deixada no armário, a gente viu numa questão anterior, então já ajuda a responder essa questão. Segundo item. Uma vasilha de água deixada no freezer. Uma vasilha de água deixada no fogo, que é o terceiro item. E o quarto item, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Quer saber o que corresponde a cada fenômeno. Bom, então a gente viu numa questão anterior que a gente resolveu que uma pedra de naftalina, quando ela é deixada no armário, acontece o quê? Um processo de sublimação com ela. Ela vai deixar o seu estado sólido para passar para o seu estado gasoso. Já quando eu tenho uma vasilha de água deixada no freezer, qual será o processo que vai ocorrer? Só a gente pensar um pouquinho. Se eu tenho uma água, ela está no seu estado líquido, eu vou e coloco ela no freezer. E depois de um certo tempo eu vou lá e vou observar essa água. Ela já vai estar em um outro estado, certo? Então, ela vai passar do seu estado líquido para o estado sólido. Então, nós temos aí, segunda alternativa, nós temos a solidificação. Na terceira, diz que uma vasilha de água é deixada no fogo. Então, a água está lá bonitinha no seu estado líquido. Então, com o decorrer do tempo, aquela água vai se aquecendo, 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 até ela passar para o seu estado de vapor, certo? Então, são coisas, esses itens aqui são processos que acontecem no nosso dia a dia, e se a gente tiver mais atenção de observar com outro olhar, a gente observa que podemos ver um pouco da física nesses determinados fenômenos. Então, o terceiro vai ser a evaporação. No
quarto item, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, vai ser o chumbo estava no seu estado sólido e ele vai passar para o seu estado líquido quando ele for aquecido e começar a derreter. Então aí nós temos um processo de fusão. Isso nos dá qual alternativa? Não vai nos dar a alternativa a letra A: sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Oitava. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. O calor do Sol chega até nós por uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao Sol. E o terceiro item, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá a outra extremidade por. Então, quer que complete essas alternativas com qual seria o processo de troca de calor que iria acontecer aí. Bom, o primeiro item diz: o calor do Sol chega até nós por. A gente viu que nos processos de troca de calor, o calor do Sol vai chegar até nós pelo processo de radiação. E a gente sabe que o processo de radiação ele não necessita que esses corpos tenham um contato direto entre eles. Então, o Sol e a Terra não vai existir um meio material entre eles para que esse calor se propague, porque ele vai se propagar através de ondas eletromagnéticas. Então, assim, não é possível que o calor se propague de outra forma. A segunda alternativa diz: uma moeda bem polida fica o quê? Uma moeda, quando eu vou polir ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, pois quando ambas são expostas ao Sol. Então, se eu pego uma moeda que ela é polida e outra coberta por tinta preta, quando eu for expor elas ao Sol, a gente vai observar que a que foi polida, ela vai ficar bem menos quente que a que foi revestida de tinta preta. Porque a moeda que foi polida, ela vai refletir a energia que vai receber, enquanto a moeda que foi revestida de tinta preta, ela vai absorver o calor que ela vai receber. Então, por isso que vai ter essa diferença de temperatura entre elas. Já no terceiro item diz: numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação de calor se dá para outra extremidade. Por que processo? O processo que vai acontecer aí vai ser o processo de condução. E a gente viu anteriormente que o processo de condução ele necessita que tenha um material para poder ocorrer essa troca de calor. Então, em uma barra metálica, quando ela for aquecida na sua extremidade, a propagação de calor vai ocorrer para outra extremidade por meio da condução. Então, a gente observa que com o passar do tempo, aquela barra vai sendo totalmente aquecida, certo? Uma vez que os meios sólidos, o calor ele vai se propagar somente por condução. A nona diz o seguinte: no inverno usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã acontecer o quê? Então, no inverno, a gente utiliza roupas de lã com que propósito? Letra A: ser uma fonte de calor. Letra B: ser um bom absorvente de calor. Letra C: ser um bom condutor de calor. Letra D: impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Ou letra E: nenhuma das alternativas. Bom,
As roupas de lã, elas são utilizadas porque elas vão ajudar com que o nosso corpo evite a perda de calor para o meio externo. Isso vai ocorrer porque a lã vai possuir pequenos espaços vazios, que são aqueles furinhos que a gente vê nas roupas de lã. E através desses furinhos podemos observar que é feito nessas roupas por causa desse material, que vai ter esses furinhos. Esses espaços, eles vão ser ocupados por ar, que funciona como um excelente isolante térmico. Certo? E a 10ª diz sobre os processos de propagação do calor. Analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Então, quer saber a incorreta. Então, é bem importante a gente ler as questões e analisar com muito cuidado, que é a incorreta. Então, dos processos de propagação do calor, a letra A diz o seguinte: a convecção é absorvida em líquidos gases. A letra B, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Letra C, o processo de propagação do calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Letra D, o calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Ou letra E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Bom, então a alternativa incorreta aqui vai ser a letra B. Por que vai ser a letra B? Porque está dizendo que a condução pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Não, a condução não pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Certo? A gente viu em aulas anteriores que a condução ela acontece entre meios líquidos e gases. Então, a alternativa correta é a letra B. A convecção é absorvida em líquidos e gases. O processo de propagação do calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de um meio material. Sim, está correto. E letra D, o calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Está correto, a gente já viu o conceito de calor anteriormente. E letra E, o processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido, em razão da diferença da densidade entre as partes do fluido. Então, essas foram as questões que tinham para ser comentadas. Muito obrigada pela atenção de todos e bons estudos.